se chama A Ponta da Corda. Convido que você abra a sua Bíblia nos segundos escritos de Lucas, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Lucas, capítulo de número 9, Atos, capítulo de número 9. E se você, aqueles que puderem se colocar de pé, para que possamos fazer a leitura inicial, eu gostaria de ler a partir do versículo de número 20 até o versículo de número 25. Todos encontraram? Diz a palavra de Deus: E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida, porém o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem, mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o no cesto, desceram-no pela muralha. Oremos. Pai amado, Deus bendito, lemos a Tua santa e preciosa palavra, e o que nós precisamos é ouvir a Tua voz que criou todas as coisas, a Tua voz que traz vida, a Tua voz que traz cura. Por isso, Deus, pedimos, fala conosco aos nossos corações, abençoa a nossa vida, promove edificação, traz cura, levanta aquele que precisa ser levantado nesta manhã, porque não encontra forças para se levantar. Pedimos a Tua atuação nesta manhã, e o que o fazemos agradecidos, sob o sacrossanto nome de Jesus, a quem amamos, a quem seguimos, a quem servimos, a quem anunciamos e a quem aguardamos. Em nome dele a Ti oramos, amém e amém. Os irmãos podem, por favor, tomar os seus assentos. Eu gostaria de extrair algumas lições desse texto, trabalhar um pouco a respeito disso. E o primeiro fato que eu gostaria de comentar com os irmãos é o contexto. Paulo, ele vai para Damasco com o objetivo de exterminar o povo de Deus, com o objetivo de eliminar pessoas, de matar pessoas. O texto, vou pedir então que os irmãos assim de cima fiquem atentos. O texto que você está lendo em tela, versículo 20 e 21 diz: E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? O termo exterminar, portel, em grego, é eliminar, é acabar, é aniquilar, é matar. Ele ia para prendê-los em Damasco, para os levar em Jerusalém, para que em Jerusalém fossem mortos, provavelmente apedrejados. O objetivo de Paulo era trazer a morte. Quando ele se converte, e o contexto é esse, ele se converte no caminho de Damasco, todos conhecem aquela história, ele fica cego, Deus envia Ananias então é levado a ele, e através das mãos de Ananias, Deus promove cura divina aos seus olhos. Paulo então a seguir é batizado ali em Damasco fica alguns dias com os discípulos, e diz o texto que nós lemos, ele começa a pregar. Quando nós começamos a fazer a obra de Deus, nós começamos a atrair oposição. Quando nós começamos a sair de uma situação que nós concordamos com este mundo, e começamos a confrontá-lo, nós começamos a receber oposição. Há uma reação normal. É notório nós vermos muitos líderes cristãos premidos pela opinião pública, pela pressão pública, que nós aceitemos o que queiram impor às igrejas. E muitas igrejas então deixam de pregar sobre perdão de pecados, porque deixam de pregar sobre pecado, não querem perder membros da igreja, não querem desagradar a mídia, deixam de condenar aquilo que Deus condena, querem fazer um papel político
e se tornam verdadeiras pessoas que se mascaram de algo que não é o cristianismo, usam máscara de cristãos, mas não trazem uma palavra que é espada, que é mudança. Jesus, ele foi morto naquela cruz porque ele confrontou o pecado. Jesus, ele foi morto naquela cruz porque ele confrontou aquela situação religiosa. Nós somos líderes, nós somos levantados por Deus para fazermos mudança nesse mundo. Nós temos um microfone em mãos para anunciarmos a palavra de Deus, a fim de que promovam mudanças nas vidas. O apóstolo Paulo, ele começa a pregar mudanças. O apóstolo Paulo, ele começa a confrontar, e nós temos essa reação. Eu quero dizer a você, que se nós não começarmos a usar nossos púlpitos para pregar a palavra de Deus, se nos preocuparmos mais em agradar a congregação para não perdermos membros, nós estamos fora do chamado ao qual nós fomos levantados, ao qual Deus nos confiou. Nós somos chamados para fazer a diferença nesse mundo, ainda que esse mundo não queira aceitar a nossa mensagem. Há uma segunda coisa que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, é que muito daquilo que nós usamos para o mal, nós podemos e devemos usar para o bem. Diz o final do versículo 21, não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes. Veja que o texto diz, os levar amarrados para os principais sacerdotes. A Bíblia fala de amarrações. Nós temos uma primeira menção de pessoa amarrada na Bíblia, é no Monte Moriá, Gênesis capítulo 22, quando a Bíblia diz que Abraão pega Isaque e o amarra, e o coloca para ser sacrificado. É um pai amarrando o filho para o matar, cumprindo a vontade de Deus. Há uma segunda menção que nós temos de amarrar, por exemplo, nós lemos ali em Juízes, capítulo 15, capítulo 16, quando Sansão é amarrado. É muito interessante que no 14, no 15, eles falam que ele é amarrado pelos filisteus, no capítulo seguinte fala que ele é amarrado pelos judeus. Era um líder em Israel, era um juiz em Israel, mas ele é amarrado tanto pelos inimigos como do seu próprio povo. Todos querem tirar a força. Olha, meus amados irmãos, saiba você que muitas vezes nós nos encontramos numa situação que parece que nós estamos amarrados, porque nós vamos enfrentar a oposição de fora, mas muitas vezes nós enfrentamos oposição de dentro. O nosso próprio povo procura nos amarrar, tirar a nossa alegria, e muitas vezes o que mais nos esgota não são os de fora, são os de dentro, e nós temos essa amarração. Nós temos Marcos capítulo 3, por exemplo. Jesus falou que ao entrar na casa do valente devemos amarrá-lo, mas é interessante notarmos, por exemplo, Mateus capítulo número 27, que a Bíblia diz que Jesus foi amarrado quando vai diante de Pilatos. Jesus mesmo foi amarrado. O que significa o amarrado? Significa perder a liberdade. O apóstolo Paulo, diz a Bíblia que ele levava cordas para amarrar os cristãos em Damasco. E se você notar algo interessante do texto que nós lemos, que o mesmo instrumento que ele usava para tirar a liberdade dos cristãos, ele foi salvo. Ele levou corda para amarrar os cristãos, e no final dessa mensagem nós lemos, ele vai ser descido do muro por uma corda. O mesmo instrumento que matava é o instrumento que lhe deu vida. Muitas vezes nós usamos coisas para o mal, nós usamos recursos para o mal, para a coisa errada. Vamos usá-los para Deus, vamos usá-los no nosso ministério. Amados irmãos, é muito interessante notarmos que algo que é usado para o prejuízo, nós devemos usar para a casa de Deus, nossos dons, nossos talentos. A Bíblia diz, por exemplo, que Deus distribui os seus dons, o Espírito distribui como lhe apraz, como diz 1 Coríntios. A Bíblia diz, por exemplo, em 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, que Deus distribuiu dons a todos, mas muitos deixam seus dons morrem, tanto é que Paulo escreve em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1, ele fala assim, olha, você tem que reavivar o dom que há em você. Se é para reavivar, é porque não está vivo, está morto. Nós não podemos enterrar nossos dons. Nós usávamos nossos dons quando dirigíamos juventude, nós usávamos nossos dons no início do nosso ministério, não usamos mais, nós temos que reavivá-los. Não podemos aceitar que a acomodação ministerial nos amarre. Não devemos aceitar que nós mesmos façamos os nós de nossas vidas. Vamos nos soltar disso, vamos exercer nossos dons. Diga a Deus, reaviva o dom em mim, tu me destes, porque Deus é um Deus de renovação, Deus é um Deus de restauração.
Estamos querendo fazer a obra de Deus, então Deus me usa mais. A Bíblia diz que nós devemos buscar os melhores dons, não é isso? 1 Coríntios capítulo 14, nós devemos então buscar mais os dons. Uma terceira coisa que nós vemos bela nesse texto é sobre iniciativa, a iniciativa dos discípulos. Diz o versículo 25: mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite. Paulo estava para morrer. Diz a Bíblia que os judeus já prepararam tudo para matá-lo e colocaram pessoas nas portas da cidade. As cidades eram muradas. Paulo sabia dessa situação, e esse texto é belo porque mostra a iniciativa dos discípulos. São os discípulos que tomam Paulo, não Paulo tenta sair, não Paulo tenta sair sozinho. Muitas vezes nós queremos sair sozinhos, mas nós devemos entender que às vezes a gente não tem força nem para levantar da cama, não é verdade, meus irmãos? Às vezes a gente está tão desanimado, tão abatido, que a gente quer ficar no nosso quarto. Eu passei por isso, muitos passam por isso, e nessa hora a gente vê a iniciativa. Pessoas com iniciativa são citadas na Bíblia. A iniciativa de Miriam, Êxodo capítulo 2, quando ela oferece a filha de Faraó para que a mãe, a Joquebede, cuide de Moisés. Graças à iniciativa dela, Moisés é criado numa cultura que tem Deus como Deus único, diante daquele politeísmo. A iniciativa de Esther capítulo 4, diante do genocídio que vai ser promovido por Assuero, é uma mulher que tem iniciativa. Outra mulher que tem iniciativa, Abigail, 1 Samuel capítulo 25, ela vai diante de um Davi furioso, um Davi que quer matar Nabal, ela se antecipa, leva 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas, ela chega, prepara um banquete para aqueles soldados, para amainar a raiva de Davi. Davi acaba se apaixonando por aquela mulher. É a iniciativa. Por isso que a Bíblia diz, por exemplo, em Eclesiastes capítulo 11, olha, aquele que olha para o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens jamais cegará. Nós devemos ter iniciativa, porque a gente fica aguardando muitas vezes a iniciativa de outros, mas os outros muitas vezes não têm a visão que Deus lhe depositou, e muitas vezes você também, o outro lado, você tem que valorizar a iniciativa dos outros, porque às vezes nós estamos sem forças, nós estamos sem ideias, e Deus levanta pessoas na nossa igreja para nos trazer uma ideia, uma iniciativa, fazerem algo por nós, porque há momentos que nós estamos cansados e acabamos indo para um púlpito roboticamente, acabando indo para a igreja no automático, e nós perdemos aquela essência. Mas Deus levanta um, levanta outro, olha, podemos fazer isso, e você começa. Os discípulos, eles tomam essa iniciativa. Temos a iniciativa, por exemplo, Mateus capítulo 19, Zaqueu. Jesus estava passando por ali, tinha baixa estatura, ele sobe no sicômoro para ver Jesus passar. Temos a iniciativa de Marcos capítulo 2, em Cafarnaum, quando aqueles 4 amigos daquele paralítico, eles tomam iniciativa, vamos subir no teto da casa, vamos fazer um buraco para descê-lo ali. Iniciativas. Temos a iniciativa, por exemplo, de Marcos capítulo 10, quando Bartimeu, que era cego, não podia ver, mas ele podia gritar, ele grita e é atendido e é curado. Iniciativas mudam. Você não nasce líder, você se torna um líder, mas você se torna um líder e pode se aperfeiçoar como líder. E a essência do líder, existem 2 tipos de líderes, 2 apenas. Existe o líder pro forma e existe o líder genuíno. O líder pro forma é o líder que só tem um título. Ele recebeu uma imposição de mãos, ele tem um título, mas ele é líder pro forma, será respeitado, claro, mas temos o líder genuíno, aquele que demonstra a liderança na sua vida, e uma das características de liderança é iniciativa, mobilização, porque há líderes que não mobilizam pessoas, são líderes. Há líderes que não têm iniciativa, são líderes. Nesse momento nós temos um líder cheio de iniciativa como Paulo. Aliás, um outro líder com iniciativa, a Bíblia fala em 2 aos Coríntios capítulo 8, é Tito. Paulo fala, olha, Tito, ele teve iniciativa de ir com vocês aí na Macedônia, iniciativa de ajudar na obra de Deus, iniciativa, ele estava vendo a situação na Macedônia, a dificuldade da Macedônia, Tito foi para lá. Iniciativa, papel do líder,
Nós devemos ter isso. Agora, há momentos que nós não temos força, há momentos que nós estamos no nosso quarto, não queremos sair, e o belo dessa história é o que você está lendo no texto, mas os seus discípulos tomaram-no pela noite. A iniciativa dos discípulos em ajudar o seu líder. Valorize as pessoas que estão do seu lado, valorize a sua esposa, porque muitas vezes você não quer nem sair de casa para ir para o culto, e ela te levanta. Valorize o seu grupo de oração, o grupo de oração da sua igreja, porque estão orando por você. O que eles estão fazendo? Estão te tomando da cama, estão te tirando da cama, estão te levantando. E uma coisa que nós vemos na sequência desse texto, uma quinta observação a respeito desse texto, a quarta é a ação dos discípulos, que ocorre em que momento do dia? À noite. Diz o versículo 25: mas os seus discípulos, tomando, que horas? Tomando de noite. Noite é o momento para nós dormirmos. 1 Tessalonicenses capítulo 5 fala sobre isso. Mas Deus também trabalha dia e noite, trabalha em todo o tempo. Deus traz visões à noite. Nós temos, por exemplo, Daniel capítulo 7 falando das visões da noite. Existem duas alianças que Deus faz. Dentre todas as alianças, Deus faz aliança trinitariana, Gênesis capítulo 1, faz aliança edêmica, Gênesis capítulo 3, faz aliança noaica, Gênesis capítulo 9, faz aliança abrâmica, Gênesis capítulo 12, faz aliança mosaica, Êxodo capítulo 19 e 20. Nós temos várias alianças, a davídica, segundo Samuel capítulo 7, mas nós temos duas alianças que falam da multiplicação da descendência, e as duas acontecem à noite. Gênesis capítulo 12, aliança com Abraão, que ele até manda olhar as estrelas do céu, e Gênesis capítulo 26, aliança com Isaac. Deus é um Deus que faz alianças à noite. Deus é um Deus que nos rememora à noite. Até mesmo Deus traz visões àqueles que não servem. Gênesis capítulo número 20, nós lemos, por exemplo, que Deus traz a visão a Abimeleque sobre Sara, sobre a situação de Sara em relação a Abraão. Incomoda Abimeleque, mostra Abimeleque, e o homem não servia a Deus. Então, Deus é um Deus que trabalha à noite. À noite acontecem coisas, meus amados, inclusive juízos de Deus acontecem à noite, como nós lemos em Êxodo capítulo 11, quando diz a palavra de Deus que a morte se abate ao Egito diante dos primogênitos daquela terra. Juízo de Deus à noite, mas também à noite Deus opera a libertação. Nós temos, por exemplo, Êxodo capítulo 14, a Bíblia diz, isso quebra um pouco aquele conceito que nós vemos em filmes, que Moisés chega no Mar Vermelho, levanta o seu bordão e o mar se abre e o povo passa. Não foi bem assim, porque Êxodo capítulo 14 diz que vem um vento do Oriente e sopra durante toda a noite. O mar vai se abrindo paulativamente, são horas para abrir aquele mar para o povo passar. Durante toda a noite vem aquele vento oriental, mas Deus trabalha à noite para trazer libertação no seu povo. Deus é um Deus que trabalha à noite, meus amados, que opera à noite. Amados irmãos, como não nos lembrarmos, por exemplo, da operação de Deus, do milagre de Deus que Deus faz, quando o Senhor Jesus, por exemplo, ali em Marcos capítulo 6, a Bíblia diz que os seus discípulos estavam na quarta vigília da noite, desesperados no meio de uma tempestade. É muito tarde a quarta vigília da noite, ninguém trabalha, ninguém pesca na quarta vigília da noite. Existem no calendário lunar judaico, existem 4 vigílias. A primeira de 6 da tarde, que é o início de um novo dia, até as 9 da noite, a segunda de 9 à meia-noite, a terceira de meia-noite às 3 da madrugada, e a quarta de 3 da madrugada às 6, ou seja, os discípulos estavam no meio de uma tempestade entre 3 e 6 da madrugada, ninguém trabalha nesse horário, mas o que acontece? Eles estão numa tempestade, não conseguem sair dela, até que Jesus vem e acalma a tempestade. Às vezes acontece isso, nós estamos na vigília da noite, nós estamos desesperados, estamos numa tempestade, vamos para a nossa cama levando problemas da igreja, vamos para a nossa cama levando problemas financeiros, vamos para a nossa cama levando problemas relacionais, estamos na nossa cama no meio de uma tempestade, num horário que devia ser de repouso, nós não conseguimos dormir, nós estamos angustiados,
Mas o que eu quero dizer para você é que, ainda que seja a quarta vigília da noite, Jesus apareceu e trouxe paz, trouxe bonança àquela tempestade. Eu quero dizer para você que você não desanime, porque muitas vezes demora a tempestade a passar. Não sabemos quanto tempo demorou a tempestade, mas ela passou, e vai passar na sua vida, e vai passar. A noite é momento de nós orarmos, não apenas pelo que diz Lamentações 2, mas pelo que diz, por exemplo, Lucas capítulo número 6, quando a Bíblia diz que Jesus separou a noite para orar, a fim de separar os seus discípulos. A noite é momento de descansar, sim, mas a noite também é momento de nós orarmos. Nesses tempos de rede social, nesses tempos de streaming, de Netflix, nós perdemos muitas horas vendo televisão, perdemos mais horas que outras gerações que passaram, perdemos o hábito da oração, perdemos dois hábitos importantes, da comunicação familiar e da oração, e até da leitura bíblica. Amados irmãos, eu lembro que no Uruguai, meu pai serviu como missionário lá durante 5 anos, e no Uruguai, na época que eu era criança, só tinham 4 canais de televisão, 4. Hoje em dia nós temos centenas, 4 canais, além de internet, tínhamos 4 canais. E a televisão no Uruguai, nós temos aqui o pastor Oscar, pastor Fernando, naquela época o canal de televisão só funcionava a partir das 5 da tarde, durante o dia não tinha televisão. O pastor está aqui para confirmar comigo. Por quê? Porque o governo uruguaio entendia, não, esse momento é o momento das crianças estarem no colégio, não tinha. Hoje em dia você tem televisão a qualquer momento, nós nos distraímos com facilidade, não oramos mais, mas à noite é momento de nós orarmos também. Jesus, ele separou para orar, porque ele não orou durante o dia, porque ele estava fazendo outras coisas, mas à noite não tem ninguém para te incomodar, separe momentos de oração. Mas a noite também representa, nesse caso que nós lemos, e nós temos outros casos de noite, nós temos a libertação de Pedro, Atos capítulo 5, nós temos a libertação de Paulo e Silas, Atos capítulo 16, mas o que eu quero dizer é que a noite representa, nesse momento para Paulo, o momento de desesperança. Ele diz: se eu sair à rua, eles me pegam e me matam. Se eu tentar fugir, chegar na porta da cidade, eles me matam, vou ficar deitado. Você fica deitado, não quer levantar da cama, não quer encarar as lutas, você está desesperado, você está abatido. Mas nesse momento, os discípulos o tomam pela noite, não esperam o dia raiar, não esperam, olha, para eles tomarem Paulo à noite, eles tiveram que abdicar da noite de sono. Há pessoas que estão orando pela sua vida. Entenda que você não está sozinho, outros estão dobrando os seus joelhos, não a Baal, mas a Deus por sua vida. Então, entenda que ainda que você passe por lutas, há pessoas que estão lutando por você, estão te tomando à noite. Você está aqui nesse momento, pessoas estão orando por você. Não abdique da oração. Foi falado aqui sobre oração pela cura do bispo, pela cura dos irmãos, e nós oramos por outros irmãos que estão necessitando de oração, e nós todos precisamos de oração, porque colocamos a mão no arado, e o Senhor Jesus, ele diz: aquele pois que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno, não está apto para o reino de Deus. Lucas 9:62. Nós não podemos olhar para trás. Mas quantos têm olhado para trás? Quantos pastores saíram, largaram o ministério, abandonaram o ministério? Nós conhecemos vários, deram a volta, olharam para trás. A Bíblia diz: não estão aptos para o reino de Deus. Nós devemos orar por cada um de nós devemos orar por nossas vidas. Esse congresso de Águas de Lindóia, olhar para os lírios dos campos, nós devemos entender que Deus cuida de nós, mas que Deus levanta pessoas para orar por nossas vidas. Então, meus amados, entenda que até de noite Deus está trabalhando por você e vidas estão se levantando por sua vida. Então tenha um coração grato quando chegar na sua igreja. Ame as suas ovelhas e agradeça a Deus por elas. Há uma quinta observação, uma quinta exposição a trazer aos amados irmãos, é que Paulo foi salvo por entrar no cesto. Versículo 25, a Bíblia diz: mas os seus discípulos, tomando de noite e colocando num cesto, desceram-no pela muralha. Colocaram Paulo num cesto e o desceram pela
muralha. A primeira menção de um cesto na Bíblia se encontra em Gênesis capítulo 40, quando Deus traz a revelação através de José sobre o padeiro mor do faraó, dos 3 cestos, e 3 dias depois aquele homem estaria morto. Nós temos, por exemplo, visões de cestos. Jeremias capítulo 24 fala da visão dos 2 cestos de figos, os figos bons e os figos ruins. A Bíblia fala em Amós capítulo número 8 sobre a visão de um cesto de frutas. Nós temos uma parábola de Jesus quando fala daquele cesto que são colocados os peixes, e que no final dos tempos os anjos virão para separar os peixes bons e os peixes ruins. Mateus 13, a parábola da rede. Mas é interessante nós notarmos, nós também lembramos de cesto quando falamos de Mateus 14, Mateus 15, as 2 multiplicações de alimentos que Jesus faz. A primeira multiplicação está no Antigo Testamento, segundo Reis 4, que é a multiplicação de pães por Eliseu. Mas nós temos 2 de Jesus, e as 2 de Jesus, a Bíblia fala que na primeira sobram 12 cestos cheios, na segunda sobram 7 cestos cheios. Ainda que não houvesse possibilidade de alimentar aquelas multidões de 5.000, de 4.000, Jesus multiplica aquela situação. Os cestos nos lembram também, não apenas a separação de Mateus 13, mas também a abundância que Deus nos dá. Ainda que estejamos fracos, famintos, cansados, há momentos no ministério que nós estamos cansados, mas Deus multiplica aqueles pães, multiplica aqueles peixes e nos renova a força. Eu sei que você veio aqui buscando algo de Deus para a sua vida. Você veio aqui para buscar uma direção, talvez algo que precisa ouvir. Eu falei da noite. Lembrem-se de Números 9, quando Deus colocou aquela fumaça, coluna de fumaça de dia, mas colocou uma coluna de fogo à noite, porque Deus traz direção à tua vida à noite. Quantos aqui não estavam dormindo? Deus colocou algo na sua vida, na sua mente, e veio talvez a solução de uma situação quando você estava à noite. Deus trabalhando por sua vida. Mas nesse momento nós temos Paulo no cesto. Alguns estudiosos entendem que Paulo era uma pessoa pequena, de frágil estatura, para que coubesse num cesto. Havia naturalmente vários tamanhos de cestos, mas para que ele coubesse num cesto, um padrão daquela época, ele não devia ser muito grande, não devia ser muito pesado, pelo menos é o que especulam alguns. Mas o fato é que aquele cesto estava vazio. Nós somos pessoas que trazemos o pão para a igreja, nós trazemos o alimento para a igreja, pregamos a palavra de Deus para a igreja, e nós damos, e nós temos o trabalho de preparar aquele pão. Nós pegamos, debulhamos o trigo, nós quebramos o trigo, nós trituramos o trigo, nós amassamos, socamos o trigo, colocamos no fogo, tiramos, queimamos nossa mão, oferecemos o pão. Às vezes as pessoas nem valorizam, mas chega um momento que nós olhamos para o cesto e ele está vazio. Chega um momento que nós oferecemos, nós pregamos, nós damos, mas nós mesmos estamos vazios. Nós estamos vazios de uma alegria, nós estamos vazios de uma satisfação, nós estamos vazios de algo pedindo que Deus nos complemente. Muitas vezes estamos vazios de Deus. Dostoiévski dizia no livro chamado O Idiota que nós temos um buraco do tamanho de Deus, só Deus pode completar. Às vezes estamos vazios, cansados, mas ainda assim temos que oferecer o pão. Paulo estava cansado, Paulo não tentava fugir. Poxa, eu me converti, fui batizado agora, comecei a pregar, querem me matar, vou ficar no meu quarto, não vou sair. Os discípulos pegam e colocam num cesto vazio. Amados irmãos, tem horas que nós precisamos entender que precisamos entrar nesse cesto. Nós precisamos entrar onde o pão está sendo feito, porque ainda que nós amassemos o trigo, coloquemos no fogo, quem dá o crescimento vai ser o fogo de Deus, não o nosso fogo. Precisamos ser colocados no cesto muitas vezes para recebermos, para ouvirmos. Amados irmãos, quando nós paramos para ouvir uma pregação, uma mensagem, um recado de Deus através de uma vida, nós estamos dizendo: Deus, me supra, eu preciso do teu alimento. É hora de nós entrarmos no cesto, porque ele foi salvo graças a ter entrado no cesto, ao local de pão. Nós devemos sempre buscar de Deus o nosso suprimento. Há mais uma
coisa, e essa é a penúltimo texto que eu gostaria de ler, no versículo 25, salvo pela corda. A Bíblia diz: mas os seus discípulos tomaram-no de noite, e colocando-o no cesto, desceram-no pela muralha. A Bíblia fala de cordas, inclusive pessoas, espiões foram salvos graças à corda que Raabe colocou, Josué capítulo 2, para salvá-lo. Cordas. Nós temos as cordas que prenderam Juízes capítulo 15, a Bíblia diz que eram cordas novas, que ele arrebenta como se fosse só um fio, Sansão. Nós temos, por exemplo, que mantinha o tabernáculo de pé. Nós temos ali, Êxodo 28, Êxodo 35, as cordas que seguravam o tabernáculo. Nós temos um homem que é descido no poço, chamado Jeremias, capítulo 38, ele é descido no poço por corda, mas a Bíblia diz que Deus levantou Ebed-Meleque para dar alimento para ele através das cordas. E nesse momento, nós temos o apóstolo Paulo, ele que levou cordas para amarrar os cristãos, ele agora está sendo salvo graças a uma corda. A corda tem dois pontos, a corda tem duas pontas, a de cima e a de baixo. Na ponta de cima, geralmente, fica o pastor da igreja, ele lança a corda e vai puxando o novo convertido, ele puxa a pessoa que está desesperada, ele ajuda a pessoa a não cair, ele levanta a pessoa que está angustiada. A ponta da corda de cima é o pastor que vai puxando, a ponta da corda de baixo são as suas ovelhas. Mas nesse momento nós vemos uma inversão. Nesse momento nós vemos que quem está na ponta de cima são os discípulos, e quem está embaixo sendo salvo é o apóstolo Paulo. Amados irmãos, nós devemos entender que nós precisamos uns dos outros. O problema é que muitas vezes nós cremos que não precisamos dos irmãos da igreja, que nós somos líderes. Nós nos enchemos daquele orgulho luciferiano, achando que somos superiores a eles, quando a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, que não somos inferiores a eles. Devemos tratá-los como superiores a nós, devemos servir nossos irmãos como se fossem servindo a Cristo, mas nós, por causa de nosso título, de nosso cargo, de nossa função, nós perdemos a noção de nosso lugar no reino de Deus. Somos membros uns dos outros. Graças aos discípulos, Paulo saiu em segurança. Meus amados irmãos, você veio hoje aqui, você dirige igreja, você pastoreia vidas, você cuida de vidas, mas hoje nós vamos puxar a corda para você não tombar, não cair, não ser morto, porque nós vamos orar por sua vida, nós vamos orar por você, porque é hora de nós segurarmos a corda de vocês. Na sua igreja você está dando o seu máximo, mas você veio nesse conselho para que Deus mostrasse que as pessoas estão segurando a corda por você. Há momentos que nós vemos que não temos o que fazer naquele leito de hospital, o que nós podíamos fazer naquela cama, nada, dependemos de notícias do médico, dependemos da boa vontade das pessoas, mas há momentos que nós vemos a corda está me segurando. E por fim, a última observação que eu gostaria de partilhar com os irmãos é que ele foi salvo definitivamente quando ele ultrapassou a muralha. Diz o versículo 25, mais uma vez: mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o no cesto, desceram-no pela muralha. Paulo se converte a caminho de Damasco, Paulo é curado em Damasco, Paulo é batizado em Damasco, Paulo é discipulado em Damasco, passa com os discípulos em Damasco, Paulo começa a pregar em Damasco. Damasco para Paulo era tudo, mais do que Tarso, mais do que Jerusalém, tudo para Paulo era Damasco. Mas Deus queria que ele ultrapassasse os muros de Damasco para começar um ministério mais amplo. Você tem que orar a Deus para sair muitas vezes da sua acomodação, porque muitas vezes você se acomoda na sua situação, na sua igreja, nos seus ministérios, tudo que você já criou, você quer apenas aquilo, você não dá liberdade para crescer, não procura coisas novas. Olha, temos que sair dos muros de Damasco.
Viaje, tire férias. Há líderes que não tiram férias, acabam se esgotando, acabam se destruindo, não aguentam, porque ficam em Damasco o tempo todo, é muita pressão, não aguentam. Saia um pouco, saia com a sua família, viaje um pouco, mas em termos ministeriais, esse sair dos muros também representa, veja o que Deus está fazendo lá fora, porque nós ficamos olhando apenas para dentro. Quando eu viajo, eu sempre visito uma igreja, eu não deixo de ficar fora um domingo de uma igreja, não deixo, e aí eu vejo o que Deus está fazendo lá, como Deus está operando. Não porque eu sou assim, minha igreja é assim, eu não vou mudar, não. Às vezes Deus permite que algumas situações aconteçam para que você mude na sua igreja, mude no seu ministério, porque nós ficamos dentro de uma caixa, não vamos, quando nós viemos aqui, nós trocamos experiências. No Congresso de Águas de Lindóia, as pessoas conversam, trocam ideias. Quantas ideias boas você já pegou com os irmãos, mas para isso você tem que sair da sua muralha, sair de Damasco e ver o que Deus está fazendo. Paulo foi salvo por ter saído de Damasco. Paulo foi salvo pela iniciativa dos seus discípulos. Paulo foi salvo porque foi colocado no cesto. Paulo foi salvo porque seguraram a sua corda. Eu quero fazer um convite a você nessa manhã. Eu quero convidar a que você fique de pé nesse momento. Eu gostaria de fazer 2 orações nesta manhã. A você que precisa, nesse momento, estar dentro desse cesto de pão. Você que precisa ser içado, eu convido a que você venha aqui à frente. Você que está cansado, você que está sem forças, você que está desanimado, saia do seu lugar, vem aqui à frente. Nós aqui temos essa liberdade, saia do seu lugar, vem aqui à frente, porque essa manhã é uma manhã de cura. Deus te trouxe aqui para trazer cura. Deixa fora o teu orgulho. É o momento que nós vamos orar por você, vamos ministrar sobre a sua vida. Deus te trouxe aqui com um propósito. O propósito era você ouvir a palavra, mas o propósito final era receber a palavra, porque a palavra, quando cai em boa terra, ela gera frutos. Se a palavra cai entre espinhos, fora da terra, entre pedras, olha, não vai produzir nada, mas quando ela cai em boa terra, ela produz frutos. Você que precisa, você que está cansado, desanimado, vem aqui à frente. Nós queremos orar por sua vida. Eu vou pedir nesse momento que, por favor, os bispos estendam as suas mãos. Amados pastores, estendam as suas mãos para os nossos irmãos. Pai amado, estamos segurando as cordas deles agora, Pai. Há servos teus aqui que estão cansados, há servos teus que estão desanimados, há servos teus que estão abatidos, mas a tua palavra os trouxe à memória, aquilo que traz esperança, e Jesus é a nossa esperança. Ele está vivo, e ainda que na 4ª vigília da noite, Ele vem andando para trazer bonança a essa tempestade. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, abençoa os pastores que estão cansados, renova as suas forças, levanta os seus joelhos, firma-os de pé, e que em nome do Senhor Jesus haja cura nesta manhã. Haja cura àqueles que estão ouvindo essa mensagem pela internet. Em nome de Jesus, cura, Pai, que seja uma manhã de cura, de restauração, e que eles voltem renovados por Ti. Abençoa as suas vidas, em nome de Jesus. Eu queria fazer uma segunda oração agora. Eu queria fazer uma oração pelos bispos, porque os bispos estão na ponta de corda, a corda segurando tantos problemas dos pastores. Hoje estava comentando, o bispo Miguel estava comentando aqui sobre alguns problemas de alguns pastores, e ele segura a ponta da corda. Aí o bispo Vonei falou, não, eu fui lá, e o outro falou, eu fui lá, e o bispo Francisco, eu fiz isso. Eles estão segurando a ponta da corda, e quem segura a ponta da corda de quem está embaixo, fica com a mão cansada. Então eu gostaria de convidar que você estenda a mão aos bispos aqui agora. Vamos orar por eles. Pai amado, em nome de Jesus, há momentos que nós precisamos entrar no cesto para que os discípulos nos segurem. Todos nós pastores em nossas igrejas, os bispos nessa denominação, dependemos uns dos outros.
Por isso nós pedimos para renovar as nossas forças. Nossas mãos estão sangrando de tanto que nós seguramos as cordas dos outros, e chegamos muitas vezes em casa sem forças nem para orar. Nós dizemos: Deus, eu só tenho forças para chorar, e nem lágrimas mais me saem. Eu te peço agora, renova as forças do corpo episcopal desta denominação, renova as forças, porque eles também são pastores, eles também são maridos, eles também são pais, eles também têm as suas preocupações, assim como cada pastor aqui, Pai. Ainda que aqueles que não vieram aqui, mas estejam sentindo essa dificuldade, renova as nossas forças, renova-nos, Pai, e que seja uma manhã de restauração. E Pai, nós pedimos, segura esta corda para nós, segura-nos, porque em Ti temos a segurança de quem nunca nos deixará, nunca nos abandonará. Muito obrigado, Pai, e o que nós pedimos, nós o fazemos agradecidos, em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe sua vida rica e abundantemente, em nome de Jesus. Glória a Deus. Uma vez eu, ausente da igreja, falei para uma pessoa, chegou na igreja e falou assim: e aí, como é que foi o culto que eu estava ausente? Aí a pessoa fala: bispo, foi uma bênção. Deus usou o pastor Marcos, Deus usou o então pastor Fernando. Sempre que eu me ausento, eu pergunto: ei, como é que foi o domingo aí? Aí eu falava assim: sempre que eu não venho é uma bênção. Sempre que eu não venho é uma bênção. E aí uma senhora falou para mim: não, bispo, é porque quando o senhor vem, o senhor não pergunta como foi o culto, né? Uma pessoa bem simples da igreja. E eu tenho esse hábito de falar aqui na igreja, né? Quem vai sair daqui abençoado? Parece uma pergunta qualquer. O problema é que alguns, quando não são abençoados, saem criticando, né? Ah, não gostei, a palavra foi muito dura, eu não gostei que não sei quem desafinou da igreja, não é verdade? A gente fala, nós devemos ter o hábito de falar também, não é? De sair da casa de Deus, seja na sua igreja e em qualquer lugar que Deus é adorado, a palavra de Deus parece assim: foi uma bênção, né? Deus falou no meu coração. A gente expressar, compartilhar, contagiar, positivamente contaminar as pessoas com as coisas boas, amém? Quem vai sair daqui abençoado pelo Senhor? Então você vai chegar. Quem tem culto hoje? Tem culto hoje? Hoje você vai começar o seu culto e falar assim: hoje teve reunião do conselho, foi uma bênção lá, Deus falou comigo através da sua palavra, amém? Eu cometi um pequeno pecado em não mencionar o pastor Levi. Pastor Levi, muito querido por nós, tem uma parte da sua família aqui na igreja. Ele está servindo a Deus na Turquia, dirige uma igreja lá na Turquia, já está lá há bastante tempo. Quanto tempo, Levi? 20 anos, 21 anos está na Turquia. Ele está aqui, teve um pequeno embaraço recentemente para sair da Alemanha, não foi? Para entrar, isso, mas ele está aqui conosco. Pastor Levi, é uma bênção ter você aqui, ter muito carinho por ele. A nossa igreja compartilha com ele esse trabalho um pouquinho, precisávamos compartilhar mais. Quem sabe esse dia também vai chegar, amém? Deus abençoe, muito bem-vindo aqui. Vamos agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, muito obrigado, Pai, muito obrigado. Eu tenho todas as razões para te agradecer, a bênção, o privilégio de estar aqui nesta manhã com os meus irmãos, a comunhão, o louvor, a tua presença, a tua palavra maravilhosa, Pai, que tenho certeza edificou a todos nós. Eu peço que o Senhor nos leve em paz, nos conceda um dia abençoado e que a tua presença, a tua paz seja sobre todos os teus filhos. Muito obrigado, nós te agradecemos em nome de Jesus, e que todos digam graças a Deus. Bom dia, bom retorno, Deus te abençoe rica e abundantemente.